Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, pessoal, na aula de hoje nós teremos a aula 9, que é a aula de revisão e de avaliação. E é isso, gente. Vamos dar início, então, à nossa aula. Muito bem, queridos alunos, temos agora a nossa aula de revisão, onde nós vamos aqui fazer um apanhado dos principais conteúdos que nós tivemos durante as nossas aulas anteriores. Então, vamos aqui começar falando da variação do espaço, ou como é chamado também de deslocamento escalar. E o símbolo é o ΔS. O que é, então, variação do espaço? É a diferença entre a posição inicial S0, ocupada por um móvel, e sua posição final S. Matematicamente, então, esse ΔS vai ser S menos S0. A unidade de medida para esse deslocamento, claro, é o metro, já que comprimento é medido em metro no sistema internacional. Nós temos aqui uma imagem mostrando para você, exemplificando, por exemplo, o que é o S0 e o que é o S, né? O S0 é o espaço inicial e o S é o espaço final. E o ΔS vai ser a variação do espaço, que é a subtração entre os dois. Olha aqui as plaquinhas, né? O carro passa, então, pelo quilômetro 30, o movimento começa daqui, então, de onde o movimento começa, eu tenho o espaço inicial, onde o movimento termina, eu tenho o espaço final. Se eu quisesse saber, por exemplo, qual foi a variação do espaço nesse nosso exemplo que está aí no quadro, basta eu diminuir o espaço final, que é 190, do inicial, que é 30. Então, eu teria, por exemplo, aqui, como está exemplificado na imagem, eu teria um ΔS de 160 quilômetros, tá? Bem, além da gente definir o que é variação do espaço, a gente vai também definir o que é variação do tempo. E aí nós temos também aí a definição para você, que a variação do tempo também é a diferença entre o instante de tempo final, que a gente chama de t, e o instante de tempo inicial, que nós chamamos t0. E aí, matematicamente, a gente vai ter essa equaçãozinha aqui, ó, o ΔT é t menos t0, certo? ΔT é o intervalo de tempo. A unidade de medida lá no sistema internacional é o segundo, já que a unidade de tempo nesse sistema também é o segundo. E aí nós temos aquela mesma imagem de indo agora, né? Só que agora vamos dar ênfase à questão do tempo. Veja, o tempo inicial é quando o movimento começa. Então aqui eu estou vendo que o móvel começa a se movimentar num tempo igual a 0. Ou seja, um cronômetro foi acionado assim que o movimento começou. E depois de percorrer os 160 quilômetros, né, que vai de 30 a 190, se passaram então 2 horas. Nesse exemplo, claro, qual vai ser o intervalo de tempo? O intervalo de tempo é a diferença entre o t final, que é 2, menos o t inicial, que foi 0. Então, nessa nossa imagem aqui, nós teremos, por exemplo, o intervalo de tempo de 2 horas. A gente pode entender também o intervalo de tempo como sendo quanto tempo demorou o movimento. Esse movimento aí que nós estamos vendo na imagem, ele demorou, então, 2 horas. Definindo o que é variação do tempo e variação do espaço, a gente pode, então, definir o que é a nossa velocidade média, que nós chamamos aqui pelo símbolo Vm. A fórmula da velocidade escalar média é a razão, ou seja, a divisão, entre a distância percorrida, ou deslocamento escalar, ou a variação do espaço, né, pessoal, tem vários nomes, e o intervalo de tempo, que é o ΔT. Então, quando eu divido distância, que vai estar em metros no SI, pelo tempo, que vai estar em segundos no SI, eu vou calcular exatamente o que eu chamo de velocidade média. Então, pessoal, essa velocidade média é a taxa de variação temporal do espaço, ou seja, uma relação entre o espaço percorrido e o tempo correspondente para percorrer o referido espaço. Dessa forma, velocidade média é descrita pela expressão ΔS sobre ΔT, variação do espaço sobre a variação do tempo. E como nós vimos anteriormente, a variação do espaço é o S menos o S0,
E a variação do tempo é o t menos o t0. Dessa forma eu calculo a velocidade. E a unidade usada para expressar velocidade irá depender das unidades usadas para o espaço e o tempo. No SI, por exemplo, espaço é em metros, tempo é em segundos. Logo, a unidade da velocidade média no sistema internacional será o metro por segundo. Mas é claro que se eu tiver, por exemplo, que calcular uma velocidade média, né, que as informações estejam em quilômetros, do espaço em quilômetros e o tempo em horas, eu vou ter quilômetro por hora. Veja, tem duas unidades de medida aqui mais importantes, que é o metro por segundo e o quilômetro por hora. A velocidade, né, se o ΔS estiver em quilômetros e o ΔT estiver em horas, a velocidade será expressa em quilômetros por hora, claro. Se o ΔS estiver em metros e o ΔT em segundos, a velocidade será expressa em metros por segundo, que é a unidade do SI. Também podem ter outras variações, né, pessoal? Se o espaço vier em centímetro e o tempo vier em minutos, eu vou dizer que a velocidade é centímetro por minuto. E assim por diante, depende das unidades de medida. Mas não esqueça que a unidade de medida oficial, que é a do sistema internacional, é exatamente o metro por segundo. Nós temos aqui uma imagem que define aí essa situação do carro em movimento e passando pelas posições iniciais e final, S e S0, nos tempos iniciais T0 e tempo final T. E aí nós temos as definições da variação do espaço, da variação do tempo, e por que não dizer da velocidade média, que nesse caso, S menos S0, que é a variação do espaço, dividido por T menos T0, que é a variação do tempo. E aí eu calculo velocidade. Vamos aqui ver um exemplo de como calcular, então, a nossa velocidade numa situação, né, corriqueira. Por exemplo, veja só, um veículo começa seu movimento do quilômetro 30 de uma estrada e chega até o quilômetro 130 da mesma estrada. A partir do quilômetro 30, o cronômetro do veículo marcava 11 horas. E ao chegar ao quilômetro 130, marcava 12 horas, conforme a imagem que a gente vai ver. E aí a gente, baseado na imagem, baseado no que está aí no exercício, a gente vai calcular a nossa velocidade média. Veja, pessoal, como eu acabei de escrever para você, né? A velocidade média é o ΔS sobre o ΔT, tá? Esse ΔS aqui é o S menos o S0 e o ΔT é o T menos T0. Se a gente for procurar na imagem esses valores, ou se a gente olhar no enunciado do exemplo, a gente vai encontrar todos eles, como, por exemplo, o espaço final, onde o móvel chegou no quilômetro 130. Então, eu tenho aqui 130, menos o inicial, ele saiu do quilômetro 30, então o espaço inicial de onde ele saiu, dividido aqui pelo intervalo de tempo. Ou seja, o intervalo de tempo é o T menos T0, ou seja, o T final é 12 horas, porque ele chegou lá no espaço final às 12 horas, menos 11 horas, que foi o espaço, que foi o tempo inicial. Aí eu posso dizer então aqui, pessoal, que velocidade média é 100 dividido por 1. E 100 dividido por 1, nesse nosso exemplo, é igual a 100. E aí o espaço veio em quilômetros e o tempo veio em horas, então a unidade vai ser quilômetro por hora. A gente tem aqui a solução bem bonitinha para você, com todos os dados. Espaço final 130, espaço inicial 30. T inicial 11 horas, T final 12 horas, e aí o cálculo, como eu acabei de realizar, certo? Onde a velocidade média é 100 km por hora. Ok, pessoal? Temos aqui mais um exemplo para mostrar para você. Um barco navega nos rios da Amazônia com uma velocidade média, conforme a tabela. Calcule o valor da velocidade média no sistema internacional nos instantes de 1 a 4 segundos. Novamente, o mesmo procedimento com os dados vindo agora em forma de tabela. Não veio na imagem, mas veio na tabela. Então, eu tenho que velocidade média é o espaço final menos o inicial,
dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. E aí, se nós verificarmos na tabela, esses valores estão lá. Espaço final, está aqui, ó, 16, onde ele chegou. Então, eu tenho aqui 16 menos espaço inicial 4, foi quando o movimento começou, dividido pelo tempo final, que é 4, está relacionado aqui com o espaço final, menos o tempo inicial, que é 1. Aqui está relacionado com o espaço inicial. Então aqui, pessoal, olha só, 16 menos 4 é 12. 4 menos 1 é 3. E aí, pessoal, dividindo, né? 12 dividido por 3, 4 metros por segundo. Está aí a nossa velocidade no caso desse exercício. E aí nós temos aqui a solução para você, né? Na cartela bem bonitinha aí. Com todos esses dados que eu coloquei lá, né? Velocidade média é 16 menos 4 dividido por 4 menos 1, dá 12 sobre 3. E aqui o resultado, ó, 4 metros por segundo. Nesse caso, o espaço veio em metros e o tempo veio em segundos. Muito bem, pessoal, falamos aí de velocidade média, agora vamos falar sobre o movimento uniforme, que é chamado de MU. Então, o movimento uniforme é aquele em que o móvel percorre determinada trajetória com velocidade constante. E aí nós temos uma imagem mostrando que esse veículo está na trajetória sempre com 20 km por hora. Bem, pessoal, agora nós vamos ver um exemplo real de um móvel se movimentando com uma velocidade constante. Vamos lá. Aí está, né, o veículo, esse veículo está se movimentando nessa trajetória, na estrada, e ele mantém a mesma velocidade durante todo o percurso. Portanto, nós temos aí um vídeo mostrando o nosso movimento uniforme. E agora, pessoal, como o movimento uniforme é descrito por uma função do primeiro grau, né, S igual a S0 mais VT, a gente vai aqui saber algumas informações importantes dessa função lá da matemática, porque ajuda na resolução de problemas aqui na física. Vamos ao vídeo. Olá, pessoal. Vamos aqui conversar sobre a função de primeiro grau, mas é importante que você saiba que ela é definida sempre por uma lei de formação, a qual é dada por y igual a x mais b. Nesse caso, a e b são chamados de coeficientes e x é a nossa variável. E por se tratar de uma função de primeiro grau, a variável x possui expoente igual a 1. Bem, falando aqui de gráfico da função de primeiro grau, saiba que ele sempre será dado por uma reta. Aqui temos dois exemplos onde você verifica que nós temos gráfico de uma função crescente e o gráfico de uma função decrescente. Como é que a gente diferencia uma da outra? É quando a reta, analisando da sua esquerda para a sua direita, se ela estiver subindo, é porque então o gráfico é uma função crescente. Se, analisando da sua esquerda para a sua direita, a reta estiver descendo, então estamos tratando de uma função decrescente. Bem, vamos agora conversar sobre coeficiente angular e coeficiente linear. Esses coeficientes são as letras A e B da nossa lei de formação. O coeficiente A, que é o valor numérico que acompanha a letra x, é também chamado de coeficiente angular. E ele é importante, pois vai determinar a posição da reta no plano cartesiano em relação ao eixo x, fazendo com isso que você saiba se a função ela é crescente ou decrescente. Além disso, também temos o coeficiente b, que é o termo dependente, e ele é chamado de coeficiente linear, e é facilmente identificado no nosso gráfico, pois é o ponto que vai tocar o eixo y no plano cartesiano. Muito bem, alunos, é isso que nós temos aí para informar a vocês sobre essa função importante que é a função do primeiro grau. Porque agora a gente vai estudar os gráficos que definem o movimento uniforme. Vamos começar pelo gráfico do espaço pelo tempo, que é uma função do primeiro grau, veja só. E aí nós podemos ter uma função do primeiro grau um gráfico crescente ou um gráfico decrescente. No caso do gráfico crescente, que é o que está do lado esquerdo aí da sua imagem, esse gráfico mostra uma velocidade do móvel positiva. E aí eu vou classificar o movimento como sendo progressivo. Se o gráfico do espaço pelo tempo for uma função decrescente, então nós teremos aqui um movimento que é chamado de retrógrado, porque a sua velocidade é uma velocidade negativa,
ou menor que zero. E aí, pessoal, a gente tem uma animação para mostrar para você de como é formado esse gráfico. Vamos aí. O nosso veículo, né, em movimento uniforme. E aí, conforme ele vai passando pelas posições, e são marcadas as posições e o tempo, o gráfico ali embaixo vai sendo construído, olha, com os pontos do espaço e do tempo. E aí veja que o gráfico é uma reta, nesse caso uma reta crescente, e o movimento é progressivo. O nosso movimento uniforme, ele tem algumas características importantes que nós devemos conhecer. Primeira característica, S0 é a posição do móvel quando t é igual a zero. Ou seja, o ponto onde a reta toca o eixo das ordenadas, que é chamado de coeficiente linear. Veja, o coeficiente linear é lá o termo independente, é exatamente a posição inicial. V é o coeficiente angular da reta, ou seja, a velocidade é o coeficiente angular, ou seja, indica a inclinação da reta. E aí, pessoal, eu posso calcular a velocidade calculando a tangente da inclinação da reta, que também nada mais é do que a própria velocidade espaço pelo tempo. Se essa velocidade for positiva, o gráfico terá uma reta crescente e o movimento será progressivo. Caso a velocidade seja negativa, menor que zero, a área é decrescente, a reta é decrescente e o movimento é chamado de retrógrado. E aí temos o exemplo para esse tipo de característica, para essas características que nós acabamos de falar. Exemplos com o gráfico do movimento uniforme. Então nós temos aqui, o primeiro exemplo. Considere o gráfico do movimento uniforme e determine, primeiro, a posição inicial. A posição inicial é quando a reta toca o eixo das ordenadas, o eixo Y, que aqui no caso é o eixo do espaço. Então a posição inicial vale 100, pessoal, 100 metros. É aquele ponto lá. A velocidade é a inclinação da reta, mas nada mais é do que a variação do espaço. E a variação do espaço aí é o espaço final, que é menos 100, menos o inicial, que é 100. Então fica menos 100, menos 100, que é menos o espaço inicial, dividido pelo intervalo de tempo, que nesse caso aí foi de 0 até 20 segundos, então é 20 menos 0. Eu vou ter aqui menos 200 dividido por 20, e eu terei uma velocidade, nesse caso, negativa de menos 10 metros por segundo, tá, pessoal? Velocidade negativa, movimento retrógrado, então a resposta da letra C, o movimento é retrógrado e a velocidade é 10 metros por segundo. Nós temos aqui a solução bem bonitinha para você na cartela, espaço inicial 100 metros, velocidade menos 10 metros por segundo, e como a velocidade é negativa, nós temos um movimento que é chamado de movimento retrógrado. E vamos agora conhecer o gráfico da velocidade pelo tempo. Vamos relembrar como é esse gráfico. É um gráfico bastante simples, porque como a velocidade é constante, o gráfico é o gráfico de uma função constante. Veja só, aqui está mostrando que a velocidade sempre será 20, independente do intervalo de tempo decorrido. Esse gráfico aqui ele tem uma propriedade super importante, que é a possibilidade de calcular qual é a variação da posição, a variação do espaço, através do gráfico. Basta que se calcule a área abaixo da reta que forma o gráfico. Portanto, aqui essa área é a área de um retângulo e ela será calculada multiplicando a base vezes a altura. Calculando essa área aqui, pessoal, eu estarei calculando exatamente a variação da posição. E para finalizar, a gente tem aqui o nosso exemplo, né, para esse tipo de propriedade. Veja que o gráfico representa a velocidade escalar de um móvel em função do tempo. Caracterize o movimento proposto, ou seja, ele é progressivo ou retrógrado, e determine a variação do espaço no intervalo de 1 a 3 segundos. Então, esse movimento aqui ele é progressivo. Ah, professor, por quê que é progressivo? Ora, a velocidade aí aliás, desculpa, gente, esse movimento aí, ele é retrógrado, olha, a velocidade é negativa. Veja que a gente não deve confundir, né, pessoal? Olha só, movimento retrógrado, tá? Por quê? Progressivo era o anterior. Agora, esse desse exercício é retrógrado porque nós temos uma velocidade negativa. A reta está abaixo do eixo das abscissas.
Então, o movimento é retrógrado. Qual é, então, a variação da posição? Aí nós temos aqui, ó, a variação da posição é a área do gráfico, ou seja, a base é 10, a altura é 2, então nós temos uma variação de posição de menos 20 metros. Né? Esse menos 20 é a área do gráfico que nós calculamos. Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu encerro aqui a revisão com vocês e até uma próxima oportunidade.